fecha o olho por um segundo e tenta montar de cabeça um ataque brasileiro dos anos 90. Sem pesquisar, só no instinto. Agora abre o olho e segura essa. Eu pedi para uma inteligência artificial fazer esse mesmo exercício, só que sem memória afetiva, sem essa de eu gostava mais, e com 5 critérios pesados ao mesmo tempo. E o resultado ficou bem mais interessante do que parece. Porque nos anos 90 não existia um único tipo de atacante. Tinha o cara que resolvia em 2 bolas. Tinha o que atropelava em velocidade e parecia imparável. Tinha o segundo atacante que fazia o time jogar e ainda entregava gol. E tinha um brasileiro que foi monstruoso na Europa, mas que muita gente no Brasil lembra pouco. Agora, você vai ver o ranking completo do 11º ao primeiro, com o motivo central de cada escolha, sem enrolação, e com 4 menções honrosas no final. Só que eu já deixo 2 avisos para você ficar até o fim. O primeiro, a última vaga do time, a inteligência artificial mesmo admite que é discutível e é aí que o comentário pega fogo. O segundo, tem um nome no 7º lugar que costuma dividir a galera, porque o peso dele foi muito mais lá fora do que na seleção. Ah, e uma regra importante para evitar confusão. Aqui entra só atacante mesmo, ponta, segundo atacante e centroavante. Meia atacante ficou fora. E o recorte é 1990 a 1999. Agora sim, vamos do 11º ao primeiro. E no final eu quero a sua versão, porque a década de 90 tem muito craque. No 11º lugar, a inteligência artificial escolheu Paulo Nunes. E já coloca as cartas na mesa. É o nome mais discutível do time titular. Só que o motivo para ele estar aqui é bem claro. Pacote competitivo. Ele empilhou títulos grandes na década e foi importante em times muito vencedores, como atacante de linha de frente, não como figurante. Em campo, ele funcionava como segundo atacante de profundidade. Atacava espaço, pressionava, aparecia para finalizar. A inteligência artificial estima algo na faixa de 90 a 105 gols nos anos 90 e reforça o peso do currículo. Bola de prata em 1996, artilheiro do Brasileirão de 1996 e artilheiro da Copa do Brasil de 1997. O recado é esse. Talvez não seja o mais brilhante individualmente, mas o impacto competitivo dele dentro da década pesa muito no desempate. No 10º lugar, a inteligência artificial colocou Luizão. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. Tem gente que associa o auge dele mais aos anos 2000, mas a inteligência artificial olha para a reta final dos 90 e diz que o volume já era pesado antes da virada do milênio. Na estimativa, ele aparece por volta de 145 a 155 gols oficiais na década. E o caminho é bem brasileiro: Guarani, Palmeiras, Vasco e Corinthians, sempre em ambiente de pressão, sempre com cobrança real. O argumento é direto: produção alta e presença em clube grande. Ele não sobe mais porque, segundo a própria inteligência artificial, o auge máximo dele continua muito forte já entrando nos anos 2000. Mesmo assim, tirar Luizão do top 11 dos 90 seria subestimar demais o peso dele na segunda metade da década. Em 9º lugar, a inteligência artificial trouxe Márcio Amoroso. É aquele nome com cara de elite europeia, o tipo de atacante que lembra que não existe só craque de telão. Existe também o cara que chega fora e se sustenta no nível mais duro. O ponto principal aqui é teto técnico e capacidade de jogar em alto nível fora do Brasil sem perder protagonismo. A inteligência artificial lembra a explosão em 1994 e reforça que, no fim da década, ele fecha em altíssimo nível no cenário italiano. E fim dos anos 90 na Itália não era passeio. Defesa encaixada, jogo travado, poucas chances limpas. Por isso a inteligência artificial valoriza tanto o recorte e cita a artilharia do campeonato italiano em de 1998 a 1999 como um peso histórico enorme. Nos números gerais, ela trabalha com 110 a 130 gols na década. O resumo é simples: ele não entra por nostalgia, entra por nível e por prova em cenário pesado. Em 8º, a inteligência artificial escolheu Evair. Se tem um centroavante que muita gente respeita sem fazer barulho, é ele. O argumento é confiabilidade e decisão. Não é o atacante mais plástico da lista, mas é aquele 9 que você confia quando o jogo está feio, o estádio está nervoso e o time precisa de alguém para resolver com uma chance só. A estimativa da década fica entre 120 e 140 gols. E o destaque é histórico. Ele foi o camisa 9 de um ciclo que consolidou um gigante do futebol brasileiro nos anos 90, em times campeões e estruturantes.
A inteligência artificial frisa um ponto que costuma passar batido: ser o 9 de time campeão não é só estar presente. É sustentar responsabilidade jogo após jogo, inclusive nos dias em que a bola não chega redonda. Em sétimo, vem o primeiro choque para muita gente: Sonny Anderson. E aqui a inteligência artificial bate numa tecla que incomoda. Tem brasileiro que foi gigante lá fora e acaba subestimado porque não virou personagem fixo de seleção. O recorte olha produção e protagonismo na França e na Espanha. A estimativa fica em 150 a 170 gols na década, com artilharia da Ligue 1 de 1995 a 1996 e sequência vencedora no fim dos 90 em clubes grandes, incluindo títulos nacionais. Só que o freio é bem claro: pouca relevância pela seleção, com um gol em 6 jogos na base citada. Por isso ele não briga mais acima, mas também não fica fora. A mensagem da inteligência artificial é simples: eficiência e respeito na Europa, dentro dos anos 90, precisam contar, mesmo que a memória do brasileiro não grite o nome na hora. E antes de entrar no top 6, vem o bloco que sempre rende briga boa: as 4 menções honrosas. 4 atacantes que quase entraram, mas ficaram no corte. A primeira menção honrosa é Sávio. Ponta esquerda, elegível como atacante aberto. A inteligência artificial diz que ele perde no desempate por menor volume de gols e por estar na fronteira entre ponta de linha de frente e jogador de faixa com função mais criativa. Mesmo assim, tem seleção, tem Flamengo forte nos anos 90 e tem Real Madrid a partir de 1998, com título europeu registrado no fim da década. A segunda menção honrosa é Viola. A inteligência artificial chama de pico menos contínuo. Teve momentos grandes, mas não sustentou o mesmo nível por tanto tempo quanto os escolhidos. O recorte que ela destaca é 1998, com fase goleadora marcante, e o período de 1998 a 1999 no Santos, que muita gente guarda na memória. A terceira menção honrosa é Careca. Aqui é respeito histórico. A inteligência artificial deixa claro que é um gigante, só que o pico principal dele pertence mais aos anos 80. Nos anos 90 ainda foi relevante, com início de década forte na Europa e depois boa fase no Japão, mas já sem o mesmo peso dominante por toda a década. Por isso ficou fora pelo recorte. E a quarta menção honrosa é Donizete Pantera. Atacante de ponta e mobilidade. A inteligência artificial aponta falta de continuidade em altíssimo nível e menos peso de seleção em relação aos nomes que entraram. Mesmo assim, aparece com recortes fortes: campeão brasileiro em 1995 e peça importante em time campeão da Libertadores em 1998. Agora volta para o time titular, porque do sexto para cima a inteligência artificial muda o tom. Aqui ela para de escolher só atacante bom. Ela escolhe quem mudava jogo. Em sexto lugar, a inteligência artificial colocou Túlio Maravilha. E ela usa um rótulo que explica tudo: matador em série. Finalizador compulsivo, agressivo no ataque ao espaço, muito forte no jogo de área. A análise dá um peso enorme para o biênio de 1994 a 1995, que ela considera monumental em produção e impacto no futebol brasileiro. Na estimativa, aparece algo entre 180 e 210 gols na década. A inteligência artificial também destaca as artilharias do brasileiro em 1994 e 1995 e o título nacional de 1995. E tem um detalhe que ela mesma sinaliza como variável: na seleção, algumas fontes registram 10 gols, outras sobem para 13 dependendo do critério. O motivo de ele não estar mais alto é o impacto internacional menor e uma constância mais concentrada no auge brasileiro. Mesmo assim, no recorte do futebol daqui nos anos 90, o peso é absurdo. Em quinto lugar, a inteligência artificial trouxe Miller. Ele encaixa perfeito no critério de jogo grande. Um segundo atacante técnico, funcional e decisivo. A leitura é muito ligada a equipes históricas da década, especialmente pelo papel dele em um time multicampeão, onde tinha mobilidade, atacava espaço e também sabia jogar junto, conectando o ataque com o resto do time. A estimativa de gols na década fica entre 90 e 110, bem abaixo de vários centroavantes desta lista. Só que o ranking não é só contagem. A inteligência artificial valoriza relevância tática e peso competitivo, somando clube e seleção dentro do recorte. É aquele caso de atacante que talvez não seja o mais lembrado em highlights de drible, mas aparece onde vale taça, com decisão e leitura. Em quarto lugar entra Edmundo. Aqui é o caos com método.
A inteligência artificial chama Edmundo de talvez o atacante brasileiro mais caótico e genial dos anos 90. Drible curto, improviso, agressividade competitiva, e a sensação constante de que, se ele estivesse inspirado, ninguém segurava. O bloco que a inteligência artificial usa como prova é 1997. Ela trata aquela temporada como um dos picos individuais mais fortes da década no Brasil para um atacante, citando 29 gols no Brasileirão. No total dos anos 90, a estimativa fica entre 150 e 170 gols. E tem um detalhe que pesa: ele era atacante de mobilidade, não ficava parado esperando. Caía pelos lados, vinha buscar, acelerava de novo, e isso bagunçava qualquer marcação. E por que não está no top 3? A inteligência artificial aponta menos estabilidade emocional e menos lastro de títulos grandes como protagonista contínuo, comparando com os 3 primeiros. Mas em talento e impacto máximo, ela crava, top 5 sem discussão. Agora respira, porque chegamos no top 3. Aqui, qualquer ordem vira briga. Só que os argumentos começam a ficar mais pesados que a nostalgia, principalmente quando entra seleção e jogo grande no mesmo pacote. Em terceiro lugar, a inteligência artificial colocou Bebeto, e descreve ele como atacante refinado, extremamente inteligente em movimentação, leitura de espaço e associação. Menos explosivo que os dois acima, só que muito mais cerebral no jogo sem bola, aquele tipo que some da câmera e aparece na área na hora certa. O ponto central é 1994. A dobradinha dele com parceiro de ataque aparece como um dos eixos ofensivos mais marcantes da história da seleção, e isso conecta direto com o critério de jogo grande. A inteligência artificial ainda soma o que ele fez no Deportivo, com destaque na Espanha, lembrando que ele foi pichichi de 1992 a 1993 e artilheiro do Brasileirão em 1992. Ou seja, não foi só coadjuvante de Copa. Tinha carreira própria, com peso dentro e fora do Brasil. Em números, a inteligência artificial trabalha com uma estimativa de 180 a 200 gols na década. E na seleção ela sinaliza a variação de base, entre 38 e 39 gols em 75 jogos. O recado é simples: anos 90 com peso de seleção e elite internacional, ele vira nome de topo. Em segundo lugar, a inteligência artificial colocou Ronaldo. E aqui ela quase pede desculpa por não colocar em primeiro. Porque, em pico puro, ela afirma que o Ronaldo entre 1996 e 1998 talvez seja o atacante brasileiro mais imparável da década. A descrição é visual: arranque, força, drible em velocidade e finalização em alta rotação. A inteligência artificial trata o que ele fez em PSV, Barcelona e Inter como algo fora da escala. Nos números, ela estima 220 a 240 gols na década, além do peso de seleção com 62 gols em 98 jogos. E soma prêmios do período como prova do impacto. E por que ele fica atrás do primeiro colocado? Um detalhe de recorte. A inteligência artificial diz que, como domínio contínuo dentro dos anos 90, o auge absurdo dele é mais curto, mais concentrado naquele miolo de década. Mesmo assim, ela admite, para muita gente ele seria o número 1 por teto técnico. E não é um argumento absurdo. E agora vem a revelação do topo. Em primeiro lugar, segundo a inteligência artificial, está Romário. A argumentação aqui é bem sólida dentro do recorte. Ele junta pico absurdo em clube e seleção, repertório de finalização quase completo em espaço curto e, principalmente, decisão em jogo grande. A inteligência artificial não vende só volume de gols. Ela vende frieza. O atacante que não precisava de 10 chances. Precisava de meia. Nos números estimados, ela coloca algo entre 280 e 320 gols na década. E na seleção, traz a contagem de 55 gols em 70 jogos, com a observação de que algumas bases modernas apontam 56 por causa de um lance discutido e reclassificado. O ponto final da defesa é 1994. A inteligência artificial cita que ele foi eleito o melhor jogador da Copa, e amarra com o fato de ele manter altíssimo nível em clubes de peso ao longo dos anos 90, com protagonismo tanto na Europa quanto no Brasil. Na visão do ranking, isso fecha um caso quase incontestável para o topo. Agora eu quero a sua versão, sem truque e sem meia atacante disfarçado de goleador. Então responde aí, você concorda com Romário em primeiro ou, para você, o topo tinha que ser outro? E qual é a sua mudança mais corajosa nesse top 11? Quem sai e quem entra? Escreve nos comentários a sua lista e os motivos.
Deixa o like, senta o dedo no hype e se inscreve no canal ativando o sininho. Compartilha com aquele amigo que sempre discute futebol, mas no fundo não sabe de nada. Até a próxima!